Tá iniciado, né? Então, aqui o que ele está me devolvendo, né? Seria o número da tag, o conjunto e o offset, né? O offset, ele fala para mim que é o primeiro dado daquela linha, tá? Bom, aqui a impressão ela saiu errada. Eu vou ver por que está ocorrendo esse bug. Eu testei bastante na semana passada. Tem algum DF aqui? Não, tá saindo. Eu acredito que seja impressão, que esteja saindo errado. Deixa eu só testar de novo esse endereço. Vou colocar. Testei o endereço 10, vamos colocar o C aqui. O C está imprimindo F4. Não, tá com algum bug. É legal quando acontece isso. Tipo, você testa, 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 e você abre de novo o programa, acontece esse tipo de coisa. Mas, enfim, não tá pegando o conteúdo certo, tá? A gente já vê por que não tá pegando o conteúdo certo. Mas vamos falar sobre a pergunta aqui, né? Aqui no caso, quando eu peço para imprimir, né, quais são essas linhas aqui, por exemplo, eu coloquei a C. Em teoria, ele teria que imprimir esse primeiro dado aqui, tá? Esse 4C. Isso, esse 4C. Ele imprimiu um zero aqui, tá. Eu já vou ver o que é isso, mas era para imprimir esse valor aqui de 4C. Quando ele imprime esse valor de 4C, ele vai devolver algumas coisas para a gente. Ele vai devolver qual que seria a tag dele, né? Qual seria o conjunto e qual seria o offset. No caso do conjunto, o conjunto é aquela linha sendo indicada na cache. Para eu falar qual que é o número daquela linha, no caso daquele bloco, na memória RAM, eu tenho que tirar esse offset e pegar só esses dois valores aqui. Pegando esses dois valores, eu teria literalmente o valor do meu bloco que está na cache. Tá? Então, esse daqui, na cache não, desculpa, o meu bloco que está na memória RAM. Então, esse endereço aqui, C, ele estaria indicado na RAM. Deixa eu colocar aqui ele na RAM. Ah, tá. Esquece, ele não. Já sei por quê, né? Ele está imprimindo certinho, sim. Deixa eu imprimir a RAM. Isso, agora vamos lá. Vamos imprimir o C0. É porque eu não completei o programa ainda. Cadê? Vamos ver aqui por exemplo, o C0, né? Tem que colocar 4 primeiro. C0. C0 tá o valor 0,4. Ah, beleza, é isso mesmo. É que o que acontece? Por que estava dando valor diferente, né? Porque imagina que eu acabei de ligar o computador. Os valores vão estar lá na minha memória RAM, mas eles não vão estar mapeados na cache ainda. Então, o mapeamento ele não vai ter sido inicializado. Então, aqui, quando eu peço para imprimir, eu estou pedindo para imprimir um valor da RAM, tá? Imprimir o endereço da RAM e não da cache. Mas, enfim, vamos lá. Aqui, eu vou ter para imprimir o valor da minha linha mesmo, o valor da minha linha seria, pega todos aqueles bits que a gente tem no meu endereço, que a gente está na memória RAM, e todos aqueles bits daquele meu endereço específico, eles têm um offset, um conjunto, né, e uma tag. Quando a gente vai ver direto na memória RAM, esses dois caras aqui estão juntos. E esses dois caras juntos, eles representam qual que é o número daquele bloco, tá? O número daquela linha, como vocês quiserem falar. Tirando aqueles bits que representam o offset, vocês têm o valor do bloco ou da linha. Geralmente, nas representações dos simuladores, eles não indicam qual bloco que está sendo impresso. Eles indicam qual que é o primeiro endereço daquela linha. Então, eu fiz igual os simuladores mostram para a gente, tá? Então, aqui no caso, eu vou ter o endereço 0, o endereço 1, o endereço 2, o endereço 3 e o endereço 4, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu quiser saber qual que é o valor daquele bloco, eu tiro a quantidade de bits de offset. Quantos bits de offset que eu tenho aqui? Vamos lá, bits de offset. Também eu tenho 2 bits de offset. Então, eu tiro os 2 últimos bits, nesse caso aqui, que a gente imprimiu a RAM. Eu tiro os últimos 2 bits daquele endereço, né, daquele primeiro endereço total, e eu vou ter qual que é o bloco, né? Qual que é esse bloco aqui, se eu tirar os 2 bits, né? Se eu tenho aquele endereço, eu tenho o endereço aqui, se eu estou considerando
00, né? Esse primeiro endereço. E ele tem... quantos bits que ele tem? Vou ver aqui em cima. Tamanho do mapeamento, cadê? Já sumiu já? Então, tá aqui. Tamanho do mapeamento, 8, né? Eu tenho 8 bits no total. Então, se eu tenho 8 bits no total e eu tiro 2 do offset, eu vou ter que o meu bloco é o 000,000. Esse meu bloco aqui vai ser o 000,001. Esse daqui, 000,010, né? E assim por diante. Então, eu só tiro os 2 últimos bits de offset e eu vou ter o valor do meu bloco, tá? Não sei se ficou claro isso. Eu vou... Professor, Pode falar. então, só para ver se eu entendi bem, os números que acompanham a esquerda e que estão separados ali na matriz são números para facilitar na hora de, vamos dizer, a gente colocar no simulador. No computador em si, o que é o endereço mesmo seria, no caso, o F0, que são os 8 bits ali do endereçamento, certo? Aí Esse aqui, nesses você 8 disse? bits, isso. Não, esse aqui é o valor do dado mesmo, tá? Esse é o valor do dado. Do dado, isso. É o que está preenchido com os dados aqui. E esses aqui são os valores dos endereços. Ok. Eu vou... Pode falando aí. Eu vou abrir a luzinha aqui, que eu acho que facilita a nossa vida. Mas pode falando. Então, o endereçamento ficou com 8 bits, certo? Isso, 8 bits. Como que se aplica isso? Tipo, na Tá. minha cabeça, os 8 bits deveria ter tudo, mas aparentemente não tem. É só os Tem dados. tudo, tem tudo. Tá? Tem tudo. Tem... nesses 8 bits vai ter tanto o offset, quanto o conjunto, quanto a tag, se a gente está falando da cache. Se a gente está falando da RAM, a gente vai ter tanto o offset, quanto o número daquele bloco, tá? Eu vou abrir a luzinha aqui, que eu acho que se a gente esquematizar fica melhor. Estão enxergando aí? Sim? Estamos. Tá aqui pro lado, beleza. Então vamos supor, escolham aqui um endereço aleatório. Acho que é mais fácil pegar o primeiro, não? Que aí... Primeiro, 000? Pega o 0. Tá bom, então. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 8 bits, né? No total, que a gente viu lá em cima. Então, putz, espera aí. Eu preciso passar a luzinha para o outro lado, senão não vai funcionar. Deixa eu compartilhar a tela de novo. E quando você configura a luzinha, ela escolhe uma tela, né? Eu estou com 2 telas aqui. E aí eu só consigo mexer na tela 1. Então, tem que compartilhar a tela 1 mesmo. Estão enxergando aí? Estamos. Beleza. Sim. Então é o seguinte, a gente tem um endereço, vamos pegar o primeiro, né? Que é o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Então, em hexadecimal é o 00. A gente tem 8 bits. A gente tem, deixa eu confirmar aqui, mas acho que são 2 bits de offset, um de conjunto e um de tag, né? Então, tá. Então, a gente tem esses 2 primeiros bits aqui, se a gente for considerar da direita para a esquerda, esses 2 primeiros bits, eles são bits de offset, tá? Então, esses caras aqui, eles vão representar lá naquela linha que a gente viu. Deixa eu tirar um printzinho aqui, para trazer aquele endereço para a gente. Aqui da RAM, né? Então, se a gente for considerar esse cara aqui, aí, beleza. Se a gente for considerar esse cara aqui, ele é isso aqui, tá? Esse aqui é o endereço. Então, o endereço é isso daqui. Esses bits de offset, eles vão representar cada byte que está dentro da minha linha. Então, esse daqui é o primeiro byte, esse daqui é o segundo byte, esse daqui, aliás, esse aqui é o byte 0, esse aqui é o byte 1, esse aqui é o byte 3, é o byte 2, e esse aqui é o byte 3, tá? Então, esses caras aqui, ó, a gente tem 2 bits para representar. Se eu coloco que eles são 0 e 0, eles estão representando o primeiro. Se eu coloco que eles estão 0 e 1, eles estão representando o segundo. Se eu coloco que eles são 0, aliás, 1 e 0, eles estão representando o terceiro. Se eu coloco 1 e 1, eles estão representando o quarto. Beleza. Sobre o offset, eu acho que não tem segredo, né? Quando esse dado está sendo lido na RAM, tá? Quando ele não está mapeado na cache por enquanto, ele está nesse formato aqui. Ele tem esse
esses 6 bits que representam o bloco, tá, de armazenamento, e esses 2 bits que representam o offset. Os 2 bits vocês já entenderam, e esses outros 2 bits vão representar o bloco. Qual bloco que esses 6 bits, né, na verdade, vão estar representando? Se a gente for passar isso aqui para hexadecimal, a gente pega da direita para a esquerda os 4 primeiros, ele está representando, então, o bloco 0. Vamos pegar os 4 últimos, a gente só tem 2, a gente considera o restante como 0, tá? 0. Então, esse cara aqui é o bloco. E esse cara aqui é o byte que eu estou pegando dentro daquele bloco. Byte ou palavra, tá? Eu gosto de falar byte porque palavra tem muita discussão ainda sobre o que representa dentro da computação. Então, considerem que seja acessível a nível de byte. E esses caras aqui representam o byte dentro daquele bloco específico. Beleza? Ficou claro agora? Então, o bloco são os números à esquerda, o byte é onde na memória que eu vou buscar, certo? Onde que eu vou... Onde no bloco que você vai Onde no buscar. bloco que eu vou buscar. Isso aí. Ah, perfeito. Tá. Tá. Acho que agora ficou mais claro, mas esse mapeamento, esse no caso é o mapeamento híbrido, certo? Que tem... Isso, mas aqui a gente está falando sem mapeamento nenhum, tá? Imagina uma RAM sem cache, por enquanto. Só para a gente entender o que é o bloco representado na RAM e o que é o offset representado na RAM, tá? Agora a gente pode falar do mapeamento, tá? Então eu considero que isso aqui seja a RAM, beleza? Eu tirei um print da RAM, certo? Certo? Podemos dar continuidade, então? Sim. Então, vamos pensar nesse mesmo caso aqui. Opa, abri um negócio que eu não deveria aqui. MATLAB, só um momento. Misclick. Acontece, pelo menos não foi o Ed. Pelo menos não foi o quê? Pelo menos não foi o Ed. O novo Internet Explorer. Sim. Tadinho dele, né, velho? Ele é esforçado, mas não vai, né? Quando era Internet Explorer, eu chorava a hora que eu dava misclick nele. Pois é. Não, mas ele era muito ruim. Agora o Ed funciona Professor, um pouco, né? Oi, Otávio. tipo assim, você só pode me dar um exemplo agora como seria do endereço 1, que seria o seguinte, assim? Do endereço 1, claro. O endereço 1 que a gente está buscando é esse daqui, tá? É esse cara aqui. Certo? Concorda? Certo. Aí Tá. só mudaria, tipo assim, no byte? Isso, mudaria só no byte. Que aí E a questão, representaria tipo assim, de esse, tag? esse. Então, a tag só quando a gente estiver falando da cache, tá? Por enquanto, a gente não vai considerar a cache. Agora que a gente vai falar da cache, a gente vai considerar a tag. Então, o que aconteceria? Esse cara aqui viraria 1, tá? Beleza? Para o próximo endereço. O bloco ainda seria o mesmo, você concorda? Ó, Sim. o bloco seria o mesmo. Quanto que esse bloco vai mudar? Quando ele for para o próximo bloco. Quando ele É pegar que eu esse imaginava endereço que aqui, ó. nessa primeira parte tinha, tipo assim, o bloco e tag, entendeu? Entendi. Não, é o Eu bloco tava e o entendendo offset. dessa forma. Só, tá? É o número do bloco e o offset. Quer ver? Vamos fazer para esse próximo aqui. Como que ficaria, então? Ele ficaria os 4 primeiros zeros ali e nos outros 2 últimos seria 0, 1. Nesse Aí, aqui, ó, agora. isso. Seria ali o bloco 0, 1 com o byte Isso. 0, 0. Muito bom. Então, seria 0000100, tá? Porque agora eu já estou no próximo bloco. Então, esses caras que vão representar o próximo bloco. Beleza? Então, ficaria, vamos colocar aqui. Ficaria 0, 0. Vamos representar esse endereço aqui, tá? Esse endereço total. A gente sabe que a gente tem 8 bits no total. Então, vamos começar da direita para a esquerda. Como é que eu represento o 4? 0, 0, 1, certo? Agora, só que eu tenho 8 bits no meu endereçamento, então eu tenho que completar com zeros. 6, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dois caras aqui são offset. E esses dois caras aqui são o bloco. Então, a gente está no endereço, no primeiro endereço do segundo bloco. Tá? Que esse daqui é o segundo bloco. Ficou claro, Otávio? Ficou. Entendi. Então tá.
Então, bora continuar aqui. A gente está falando agora da cache. Quando a gente está falando da cache, deixa eu tirar um print dela também. A gente está falando da cache. Não está lida, não está mapeada a partir da memória RAM. Tá? A gente vai mapear quando a gente começar a solicitar dados. Na verdade, o correto aqui seria que ela começasse com um mapeamento prévio, tá? Mas a gente vai descobrindo os bugs ao longo do caminho, né? Teria que estar igual, pelo menos, aqui os primeiros endereços. Bom, então a gente tem a cache. A representação vai ser idêntica. A gente vai ter que ter 8 bits para fazer essa representação. Então vamos pegar o primeiro endereço da cache agora, tá? O primeiro endereço da cache seria esse armazeno BA. Então a gente teria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza? Quando a gente vai fazer essa alocação, né, a gente vai representar os bytes, o offset continua da mesma forma. Então, a gente tem esses dois caras aqui de offset, e eles vão representar diretamente aquela palavra. Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra, quarta palavra, ou bytes, né? Quando a gente vai representar, nesse caso aqui, ou os conjuntos ou as linhas, né, tá? A gente vai falar, vamos falar da linha primeiro. A gente tem um bit que vai representar o conjunto, aqui nesse caso, tá? Vai ter que ser por conjunto mesmo. A gente vai ter um bit que representa o conjunto. Supondo aqui na minha cache, ó, eu imprimi ela inteira aqui, tá? Então, se eu tenho dois conjuntos, eu divido ela na metade. Então, vamos dividir ela na metade. Eu tenho esse conjunto aqui e esse conjunto aqui. Beleza? Esse vermelhinho aqui vai representar cada bit. Cada byte, desculpa. Esse azul aqui vai representar o conjunto. Como eu tenho dois conjuntos, eu vou precisar apenas de um byte, de um bit, para representar o meu conjunto. Beleza? Então, eu tenho aqui o conjunto 0 e eu tenho aqui o conjunto 1. Quando esse cara aqui for 0, vou alocar aqui na minha memória no conjunto 0. Quando esse cara aqui for 1, eu vou alocar na minha memória o conjunto 1. E quem que vai definir isso? O bloco que está na minha memória RAM. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro. Ele vai ser alocado no conjunto 1 ou no conjunto... Aliás, no conjunto 0 ou no conjunto 1? No conjunto 0. No conjunto 0, porque é esse cara aqui que representa o conjunto 0. Aliás, que representa o conjunto. E esse cara aqui, quando ele for alocado na cache, ele vai ser alocado no conjunto 0 ou no conjunto 1? No conjunto 1. No conjunto 1, porque é esse cara que faz a representação. Certo? Então, agora a gente já sabe para que serve o offset, que é para buscar aquele byte, e sabe para que serve o bit de conjunto. O bit de conjunto vai falar se ele vai ser alocado aqui ou se ele vai ser alocado aqui. Mas em qual posição? Quando a gente fala de associatividade, a gente pode alocar esse dado aqui, esse bloco, no caso, em qualquer posição. Tá? Não tem problema. Ué, mas como que eu sei onde que está aquele dado, então? Alguém tem algum chute? Vamos lá, eu vou chutar aqui. Na verdade, eu vou falar para vocês. A partir dessa tag aqui, esses últimos bits aqui, eles são os bits de tag, que eles são os bits que vão ser comparados, tá? Eles vão ser comparados. Quando a gente aloca um bloco aqui, esse bloco, ele permanece com a tag dele. Esses caras aqui, eles vão servir para representar qual que vai ser o endereço daquela cache que vai estar sendo armazenado, tá? Então, o endereço dentro da cache vão ser representados por esse cara aqui. E quando eu quiser buscar aquele bloco específico, eu quiser confirmar que ele está na minha memória cache, eu faço essa comparação aqui. Eu pego aqueles blocos, eu pego aqui, por exemplo, está armazenado no conjunto 0, né? Eu vou e pergunto para essa linha da cache. Eu falo, você está com a tag 0000? 00000? Ele vai falar, não estou. Aí eu vou para a próxima. Você está com esse bloco? Não, também não estou. Aí eu pergunto para esse aqui. Por exemplo, imagina que ele tivesse o adicional dessa linha aqui, né?
ela vai estar com 0000. Então, uma comparação direta é feita. Se essa comparação for verdadeira, quer dizer que aqueles dados estão alocados na minha linha, representada aqui pelo primeiro endereço de valor 8, na minha memória cache. Então, esse cara aqui, essa tag, ela é feita para confirmar que aquele bloco é realmente o bloco que você está requisitando. Tá? Então, ele parte um por um, verificando se a tag bate. Na hora que a tag bateu, ele fala, beleza, achei meu dado aqui. Devolve esse dado para o processador faz o que ele tem que fazer e, enfim, e aí já está sendo feita aí a partir da hierarquia de memórias. Ficou claro para que serve a tag também? Ah, certo. Então as informações elas vão por bloco, não por byte. Elas vão por bloco, exatamente, porque é muito certo. mais rápida a gravação por bloco, tá? Você pega um bloco inteiro, você copia esse bloco inteiro, é muito provável que você vai usar vários bytes daquele bloco também, porque você geralmente copia linhas de código, você copia vetores, matrizes, e toda essa alocação de memória é sequencial. Então, você já está com aquele bloco diretamente, ele já está alocado, aquele programa está alocado nos blocos, sei lá, de 27 até o bloco 59. Então, você já copia todos esses blocos, tá? Faz todas as rotinas para copiar todos esses blocos. E quando você for acessar byte por byte, você já pega aquele conjunto específico de bytes, tá? Na arquitetura, por exemplo, de 32 bits, né, eles são alocados em blocos de 4 bytes. E aí você já pega o bloco inteiro, porque a palavra, né, o barramento do processador da arquitetura de 32 bits tem 32 linhas. Então, você já copia lá num clock, você já copia todos aqueles dados e você já tem uma palavra de 32 bits para você usar no seu programa. Professor, esse mapeamento de cache, no caso, ele muda completamente caso eu use, sei lá, o direto ou outros, ou esse tipo de comportamento é esperado de todos eles? Esse Porque, daqui, no caso, que a gente está falando, que tem os conjuntos, é o associativo por conjunto, tá? Vocês querem que a gente faça um exemplo dos outros dois também? seria legal ver. Tá bom, então vamos lá. Então, a RAM não muda nada, tá? A RAM aqui, você imagina, sem mapeamento. Então, aqui, a gente agora, esse mapeamento aqui é o associativo por conjunto, tá? Professor, Oi. tem como você, tipo assim, dar um último exemplo, tipo assim, da mudança da tag? Quando que ocorre a mudança de algum Tem, bit da tag? tem sim. Vamos lá, então. Então, vamos pegar um bloco, um valor da RAM que esteja lá embaixo. Vou pegar aqui, por exemplo, 44, tá? 44 é o endereço que eu estou buscando. Então, meu processador requisitou o 44. Vou pegar o preto aqui. 44, né? Se a gente for transformar isso daqui para binário, né? Eu vou ter, então, 0, 0, 0, tá? Certo? Do primeiro 4, 1. Beleza? E do segundo 4, 0, 0, 0, 1. Certo? Tranquilo? Opa, peraí. É isso mesmo? Não. Peraí Eu acho que isso daí é o 16, não era? Sim, é o 16, né? Me confundi. Vamos lá. Então, 0, 0, 1, 0. Agora sim, né? 0, 0, 1, 0. Beleza? Agora eu converti direito, né? Então, vamos lá. Aqui no nosso mapeamento em conjunto, a gente tem 00 representando o offset, então vai representar o primeiro byte daquele bloco. A gente tem esse cara aqui representando o conjunto que ele vai ser alocado, e esse cara aqui representando a tag agora. Então, requisitei esse dado. Esse dado não está na minha memória cache. Como que eu sei que ele não está na minha memória cache? Agora eu quero que vocês respondam para mim. Eu falei para vocês que não está. Tá? O retorno foi que deu um miss de cache, né? Ele errou, não está lá. Como que ele fez esse procedimento para saber que ele não está lá? Por conta da tag? Por conta da tag. Então, ele foi linha por linha, perguntando: você contém essa tag aqui? Não, eu não contenho essa tag aqui. E você, contém essa tag? Não, eu também não. E você? Não, também não. E você? Não, também não contém. Então, essa tag não foi encontrada aqui dentro.
Se ela não foi encontrada aqui dentro, o que tem que ser feito? Buscar na RAM. Busca na RAM. Ele vai lá na RAM, busca aquele bloco e copia aqueles blocos para esse conjunto. Para qual linha desse conjunto que ele vai copiar aqueles blocos? Para qualquer linha do conjunto 1. Para qualquer linha do conjunto 1. Dependendo do meu algoritmo, ele vai copiar para uma linha específica aqui. A gente tem alguns algoritmos que é, por exemplo, a última linha que foi usada. Tá? Então, eu vou copiar... aliás, desculpa, a linha que está sendo menos usada dentro das últimas 10 buscas da RAM. Então, aquela linha que está sendo pouco usada, ela vai ser descartada e eu vou colocar aquele bloco novo naquela linha específica. Então, ou se não, a primeira linha desses 4 blocos aqui, dessas 4 linhas, a primeira linha que eu aloquei. Então, por exemplo, essa daqui foi a primeira que eu aloquei entre esses 4 endereços aqui. Então, ela é a mais idosa aqui, né? Ela que está há mais tempo aqui. Então, se eu tiver que substituir alguém, eu vou substituir por essa daqui. Tá? Então, são alguns algoritmos que dependem da implementação. Cada um tem um ganho diferente, dependendo do tipo de processamento que você está usando. Se é sistema embarcado, se você faz muito processamento vetorial, cada um vai responder de um jeito diferente, tá? Mas é isso aí. Acho que vocês pegaram o jeito, né? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso daqui? Não, acho que não, professor. Tá, A então, diferença que estava tendo. pode A falar. diferença que estava tendo é que eu não estava separando ele em conjuntos. Por exemplo, o 0 ali, eu não deixava do 0 ao 3 na mesma linha. Eu colocava em linhas diferentes. E estava colocando em bits. Aqui se Então, diz. é isso. Por exemplo, Tá. o BA eu colocava 8 bits na linha. Aí eu pulava para a próxima linha e colocava o C com mais 8 bits. Aqui se diz. É, Se dessa daqui, você já pulava para cá. não, por exemplo, tem ali o endereço 0. Eu Certo. colocava o Esse, BA. Aí, ao certo. invés de ter o 4 embaixo dele, eu colocava o 1. Aí eu Ah, colocava o sim, C. sim. Foi esse, inclusive, foi um dos bugs que eu achei no meu primeiro código. Eu acho que a primeira vez que o senhor mostrou pra gente estava desse jeito, né? Sim, sim, E aí, quando eu comecei a fazer o debug desse código aqui, eu percebi isso. Eu falei, putz, então já vou corrigir aqui para todo mundo ir caminhando junto, né? Mas é isso aí. Então, agora vocês vão representar isso daqui como sendo... Eu achei mais fácil como sendo o primeiro endereço de cada bloco. Mas se vocês quiserem representar o bloco, tá? Usando isso daqui, tá? Usando essa parte verde aqui, na verdade, pode representar o bloco também, não tem problema nenhum. Professor, por exemplo, no endereço 0 e endereço 4, vai ter alguma diferença na tag deles? Não, vai ser a mesma tag. Como que você vai saber qual que é um e qual que é outro? Pelo conjunto. Pelo conjunto. Porque o 0 só pode estar nesse conjunto e o 4 só pode estar nesse conjunto. Ah, entendi. Beleza? Beleza. É isso aí. Vamos pro próximo, então? Bora? Então, bora. Vamos rodar o cara de novo. Bom, eu não vou colocar memórias muito grandes, não. Fica imprimindo coisa pra caramba aqui. Então, aí no meu código, tá? Especificamente, quando eu pergunto o número de conjuntos, se eu coloco um número diferente do tamanho da cache, ele vai me devolver o associativo por conjunto, tá? Se eu coloco 1, ele vai me devolver o associativo puro. E se eu coloco o número de valores da cache, do tamanho da cache mesmo, ele vai me devolver o direto, tá? Então, eu vou colocar 32 aqui, para ele me devolver o mapeamento direto, beleza? Então, aqui a gente tem 2 bits de offset, 3 bits de linha e 2 bits de tag. Vamos imprimir a RAM. Não, a RAM já está... Vamos supor que seja a RAM anterior, né? Não tem problema se a RAM é anterior. A gente pegou só um pedacinho mesmo. Vamos imprimir aqui a cache, então, para a gente trabalhar em cima dessa cache. Vamos lá, então.
Então, vamos trabalhar em cima dessa cache aqui. E aqui vai ser o associamento. Vai ser o mapeamento direto. Direto. Tá? Então, em vez da linha agora, eu vou ter o bloco. Tá? Desculpa, em vez do conjunto, eu vou ter a linha, que vai ser alocada. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos começar pelo 000, que é o que a gente está conversando, né? O 0000000. De offset, a gente vai ter esses dois primeiros, correto? Certo. De linha, quanto que eu tenho na linha? Tenho 3 bits de linha, concorda? 3 bits de linha. Então, esses 3 caras aqui vão representar a linha. E esses últimos caras aqui vão representar a minha tag, tá? Então, quando eu for buscar esse endereço aqui na minha memória RAM, eu vou ver que ele não vai estar alocado na minha memória cache. Onde que ele vai ser alocado na minha memória cache? Ele vai ser alocado na minha linha. Isso, no primeiro bloco. Na minha linha 00. Então, ele vai ser alocado aqui. Só aí ele pode ser alocado? Ah, sim, só aí, porque ele é direto. Isso, porque ele é direto. Só aqui. Pô, mas fica engessado assim? Fica engessado assim. E se eu tiver, fala em outro endereço aí da RAM, fazendo favor. Pode ser em hexadecimal mesmo. 4? O 4 mesmo, que está ali embaixo? Tá certo isso, né? Beleza. Então, onde que o endereço 4 vai ser alocado? Na segunda linha. Na segunda linha. Vamos pegar um endereço maior agora? Ah, e outra coisa. Para que serve a tag nesse caso aqui? Vamos lá. Vamos supor que eu queira alocar esse cara aqui, ó. Eu coloquei 128. São só 7 bits aqui, né? Foi mal. Esquece esse 0 aqui, então, tá? Eu tinha colocado metade da RAM só, mas esquece esse 0 aqui. Bom, vamos colocar esse endereço aqui, ó. Vamos colocar o 44 de novo. Acho que é uma boa, né? 44. Então, eu tenho aqui 0, 0, 1, 0, certo? Do meu 44. E aqui eu tenho 0, 0, 1. Beleza? Qual linha que esse cara vai estar sendo alocado? Vamos circular de uma cor diferente. Tem os dois de offset. Na segunda também. E agora? O que a gente faz? Tag? Hã? Tem o valor da tag? Tem o valor da tag, que a gente vem na segunda linha e pergunta, fala assim, ô segunda linha, você tá com essa tag aí? Ela falou, não tô com essa tag não. Falou, então apaga o que você tem aí e coloca esse bloco novo aqui. Beleza? Então esse bloco vai para a segunda linha também. Então, no caso, esse bloco aqui, 4, 04, o 44 e vários outros, né, vão todos ser alocados na mesma linha. E se aquele valor não tiver lá já, e como que eu sei que aquele valor está lá? Eu faço uma comparação direta com a tag. Então, bateu a tag é o valor que eu quero. Não bateu a tag, não é o valor que eu quero, eu tenho que fazer a substituição. Certo? Tá claro, pessoal? Certo, tá claro, professor. Tá claro? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? É mais complicado do que eu pensava. Eu tinha entendido de um jeito diferente. Tá, mas, cara, é muito bom vocês falarem. Porque eu explicando assim, eu acho que fica mais fácil de visualizar mesmo.
Inclusive, depois eu vou até disponibilizar essa reunião para os próximos anos, porque eu acho que tá ficando melhor explicado mesmo. Pessoal, em relação ao mapeamento direto, tem alguma dúvida ainda? Vocês acham que conseguimos entender como que ele funciona? Acho que sim. Deu para entender Beleza. sim. Deu para entender Então, tá. bem. Vamos fazer o associativo agora, então? Bom, então vou para o associativo. Se vocês quiserem que volte, vocês avisam. Então, vamos colocar 8 bits de novo para ficar mais fácil de manipular ali os hexadecimais. Então, o tamanho da cache, vamos colocar o mesmo. Bom, agora, para eu definir, vamos botar o mesmo tamanho de linha, para eu definir o número de conjuntos, para eu definir que é associativo puro, eu coloco um conjunto só, um grande conjunto, tá? Simples. Então, a gente vai ter aqui um mapeamento de 8 bits, 2 bits de offset e o restante todo de tag. Vamos imprimir aqui a minha memória cache, a RAM é a mesma, né? Estou com a minha memória cache aqui. Não muda muito eu ficar copiando e colando string, mas, enfim. Vamos lá. Vamos agora para o associativo puro. Vamos embora para o associativo puro. Associativo puro. Bom, vamos escolher o endereço de novo. Tá? Vamos escolher um endereço mais aleatório agora, da minha memória RAM. Vamos pegar o endereço 3A, por exemplo. 3A. Então, A, hexadecimal, quem lembra de cabeça, tem me ajudar? É o 10, né? Isso, Acho que é 10. é o 10. Acho que é 10, né? Então, é o 1, 0, 1, 0. É isso mesmo? Creio eu que sim, professor. Tá, beleza. E o 3 é 1, 1, 0, 0. Isso aí, né? Se tiver errado, vocês me falam aí. Bom, então, tenho 3A, que é isso daqui. Quantos bits que eu tenho de offset? A mesma coisa. Tá? Eu estou colocando sempre 4 bytes dentro de um bloco. Então, eu tenho 4 bits de offset. E o restante? Tag. Tudo tag. Tudo tag. Tá? Como que eu sei que esse endereço aqui está alocado na minha cache? Vai comparar a tag com todos os endereços ali. Com todos os endereços até encontrar. Encontrou para comparação. Para comparação e fala, o seu dado está aqui, ele dá o dado para o processador. Então ele vai no primeiro, pergunta, está aqui? Não. Está aqui? Não. Está aqui? Tá. Se está aqui, fala, ó, então me devolve esse dado aí que eu vou precisar usar ele. Então ele vai para o processador faz o que tem que ser feito e esse cara continua aqui. E se não encontrar esse cara aqui dentro? Ele vai buscar todos, ele vai lá na RAM, fala, ó, o dado não está aqui dentro. Eu vou buscar, então, esse endereço aqui na RAM, tá? Pelo acesso direto àquela RAM, tá? Pelo Random Access Memory, que é um acesso que você vai direto naquele endereço, vai pegar aquele bloco inteiro e vai copiar para a minha memória cache. Em qual lugar da minha memória cache que vai copiar? Depende do algoritmo. Depende do algoritmo. É isso aí. A gente tem os algoritmos LRU, que é, por exemplo, aquele Least Recent Used. A gente tem o FIFO, que é o First In, First Out. Então, ou seja, o primeiro que entrou aqui, né, o mais velho, no caso, vai ser o primeiro que vai sair. E aí, a partir desse algoritmo, a gente vai saber aonde que vai ser mapeada essa memória. Tá? Então, essa daqui é a mais fácil, porque ele simplesmente vai pegar, vai comparar as tags, ver se bate a tag, se bateu, ele acertou. Se errou, ele busca na RAM e faz a substituição a partir do algoritmo. Beleza? Uma dúvida, pessoal? Na minha opinião, o mais complexo é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, substituição dele, muito simples, né? Eu pego o valor da linha e coloco naquela linha específica, né? Então, aqui a gente pode ver que 2 endereços diferentes ocupam a mesma linha. Esse cara aqui, eu vou comparando tag por tag, tá lá, não tá? E aí eu acho que vocês conseguem até imaginar qual que é a vantagem de um e do outro, né? Que eu fico muito engessado daquele bloco que eu posso usar. Então, imagina que eu estou usando muitas vezes a informação do bloco 4 e a informação do bloco 44.
Eu tenho que ficar substituindo. Sim, toda vez eu tenho que ficar substituindo esse cara. Vamos supor que nesse caso aqui, eu esteja usando muitos blocos diferentes, muitos blocos diversos. Toda hora eu tenho que buscar aquele bloco na RAM para colocar aquele bloco aqui dentro. E eu tenho que ficar procurando. O que mata aqui é essa procura. É ir de um em um perguntando se o cara está aqui. Porque cada vez que eu erro, eu tenho que percorrer a cache inteira perguntando. E esse cara aqui? Ele é muito mais flexível e mais objetivo na hora de buscar um dado. Ele é menos flexível que esse cara aqui, que é o direct, que é o associativo puro. Só que ele é muito mais flexível, né? Se eu tenho, por exemplo, 4 linhas por conjunto, ele é 4 vezes mais flexível do que o mapeamento direto. E quando eu vou fazer uma busca aqui dentro, se eu tenho 2 conjuntos e eu erro, eu gasto metade do tempo para errar. Então, vocês conseguem imaginar o ganho que a gente tem nessa flexibilização junto com a objetividade de buscar aquele dado. Beleza? Pessoal, espero que tenha clareado aí a ideia de vocês, esses exemplos, tá? Clareou bastante, professor. Obrigado. Eu acho que morreu a discussão, não tem mais o que discutir. Clareou demais, professor. Legal, que bom, fico contente. Então tá bom. Vocês querem perguntar alguma coisa do código ou a parte de programação está tranquila? É que a gente está fazendo pelo Octave, professor. Lá é mais fácil a manipulação, né? O único problema... A conversão. É porque a gente estava fazendo em binário. E estava dando alguns problemas muito cabulosos em conversão de binário para hexadecimal. Se a gente fizer o código inteiro em binário, vai ser aceitável, professor? Porque, na real, a conversão tá dura. Vai ficar ruim de ler. Em vez de vocês fazerem a conversão, por que vocês não tentam fazer só a impressão, o input e o output em hexadecimal? E não converter direto dentro do código? Deixa dentro do código do jeito que vocês quiserem, binário inteiro. Só que na hora de fazer a impressão, faz a impressão em hexadecimal. Vê se tem essa opção. Eu tô com uma matriz em binário e uma matriz em hexadecimal para printar. Aí eu, tipo assim, eu pego, faço todos os cálculos, tudo com a binária, né, para não dar nenhum tipo de erro. Aí quando eu for printar, eu já converto para hexadecimal. Tá, uma opção também, né? Você manipula ela em binário e depois na hora de printar. Mas não tem nenhuma opção de printar ela em hexa direto, porque aqui em C eu printo em hexa. Eu trabalho tudo em binário ou inteiro e passo para hexa depois. Tem uma opção, só que ela quebrou o código. Pelo menos da vez que eu usei, acho que é deck to... Não, é bin to hex. Ele basicamente deleta tudo à direita da matriz. Então, todos os dados são deletados. Pelo menos quando eu usei esse comando. Nossa. Aí, o William, que é minha dupla, ele refez com for. E com for deu certo. Tipo, imprimindo linha por linha. Tá, entendi. Que bom. Vocês vão achando aí o caminho de vocês. Parte da graça de programar é isso, né? Programar é isso. Programar é bater tem cabeça. Uma hora que enche o saco, mas é a vida. Mas, velho, depois que o programa roda, você é outro cara, você é outra pessoa. Ainda mais quando o código é complicado, assim. Pessoal, deixa eu parar aqui a apresentação. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Senão eu vou parar a gravação para não ficar muito extensa. Não, tranquilo, professor. Me surgiu uma dúvida aqui do nada, sei lá. Sei lá se eu tô meio moscando. Dúvida boa, então. É que, tipo assim, ainda não consegui raciocinar o tamanho da informação, sabe? Como que ela é definida naqueles 2 bits hexadecimal. Sabe, da informação aleatória? Sim. E fugiu o tamanho dela, sabe? Por que dos 8? Por que eu represento 8 bits? Porque geralmente nos microcontroladores ou até nos processadores, o acesso que a gente tem é tudo em nível de byte. Então, a gente está tentando usar aqui o mais próximo da realidade que a gente tem. Quando eu quero acessar alguma coisa, raramente eu consigo acessar, por exemplo, um nibble, né, que é metade de um byte.
Então, eu não consigo acessar 4 bits, né? E quando eu vou buscar uma informação um pouco maior, eu simplesmente capto aquele bloco inteiro ou pego os bytes que eu quero de dentro daquele bloco. Então, assim, a minha divisão máxima é meu byte, né? O meu acesso máximo ali, quando a gente fala em termos de discretização, é o meu byte, tá? Então, eu posso acessar no mínimo um byte. Se eu quiser mais, eu posso também, né? Só fazer meu algoritmo lá certinho, meu bloco eu posso também, vários blocos eu posso também, mas o meu nível mínimo de acesso é o byte, tá? Eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, senão vou ficar É, sabendo minha vida. tipo assim, por exemplo, ali no seu programa, ele é 2 bytes, né? Uhum. Não, não, ele é um byte só. 2 hexadecimais que formam um Ah, byte. não, certo, verdade. É que eu pensei, 2x é 1 byte. Isso. E o que definiu esse tamanho de 1 byte? O acesso, o nível de acesso. Então, eu só consigo acessar o endereço. Quando eu coloco o endereço lá, eu estou acessando aquele byte específico. Tá? Então, meu offset vai indicar o byte dentro daquele bloco que eu estou acessando. Tá? Então, é o meu nível de acesso que fala que tem que ser byte. Ah, podia ser 2 bytes? Podia ser 2 bytes. Isso vai depender da sua arquitetura. Será que eu estou entendendo a sua pergunta? Não sei, ainda tô meio confuso. Tá, Eu você acho quer que vai ser o elaborar? tamanho do bloco, não é, professor? O É, que ele estava comparando. Ah, Porque sim. dentro do bloco tinham 4 bytes de informação. Só que aquilo lá era Isso. um input dentro do programa, não era? Isso, é o input dentro do programa. É isso aí. Eu coloquei 4 porque a gente vai para 32, né, que é a arquitetura que a gente usa aqui, 32 bits, né? Se você colocasse, por exemplo, 8, né, dentro de um bloco, você teria 64 bits, que é a arquitetura da AMD, né? Também, que é muito mais usado hoje do que a 32 bits, inclusive. Mas eu poderia colocar um byte só, uma palavra, né? Um byte só por bloco. Aí não faria nem sentido eu ter bloco, na verdade, né? Mas, por exemplo, a arquitetura do Arduino é dessa forma. Tá? Então, você que define, depende da sua arquitetura, quantos bytes você vai ter dentro de cada bloco, inclusive qual que vai ser o seu nível de acesso. Se você vai querer nível de acesso a byte, nível de acesso a palavra, né, que aí seria o bloco todo, ou você quer fazer, por exemplo, o nível de acesso a cada 2 bytes e colocar 16 bytes dentro do seu bloco também é totalmente possível. Isso aí é flexibilizado a quem está fazendo o projeto. Mas quem define essa quantidade de bytes que tem dentro de um bloco é o projetista. E aqui, quando a gente coloca aqueles inputs no programa, a gente está fazendo o projeto daquela memória. Então, isso é flexível para a gente. Não, é que a gente estava usando errado, professor. A gente usava o tamanho do bloco como se fosse o tamanho da informação, o tamanho do byte. Acho que é por isso que o Otávio está confundindo. Ah, tá. Entendi. Tá, mas considerem o número de bytes que tem dentro de um bloco, tá? Sim, eu entendi agora. Obrigado, professor. Beleza, de nada. eu fiquei com uma dúvida. Não, nessa mesma linha do Otávio, tipo, no caso do endereçamento 10-0, você vai colocar o número e tudo. Mas quando você chega ali dentro do dado, pelo menos no seu programa estava ali 2 números hexadecimais para definir o que era aquele dado, certo? Uhum. Num computador real, é muito mais do que isso? É muito menos? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, nível de acesso é acesso a byte, né? Isso vai depender, na verdade, de qual a região da memória RAM que você está acessando, tá? Dentro da memória RAM, das memórias ali dinâmicas que você está usando, você pode ter regiões que você tem nível de acesso a byte, nível de acesso a bloco, nível de acesso a palavra, tá? Mas geralmente você consegue um nível de acesso a byte mesmo, tá? Byte por byte você consegue fazer esse acesso. Então, geralmente, nas arquiteturas mesmo de 32, de 64, você tem nível de acesso a byte, tá? Você consegue buscar o byte que você quiser dentro daquela memória. Entendi. Entendeu? Obrigado. Então, a representação ali dos 2 hexadecimais, elas são tá assim, digna do que eu conheço, tá? E Bom, aí, e acho que é isso, então. como a movimentação é por blocos, né?
essa movimentação por blocos que faz o negócio agilizar. Você fala, pô, vai buscar byte por byte? Não. Vai buscar aquele bloco inteiro e dentro daquele bloco tem o byte que eu quero acessar. Entendi, professor. É porque eu acho que eu estou intercambiando bloco com byte. Ah, sim. Aí entra nessa bagunça. Bloco é um conjuntão, né, de bytes. E byte é o endereço que você quer acessar. Eu estava pensando antes desse atendimento no acesso à memória como um acesso, tipo, o endereço tá mostrando exatamente o dado que eu tenho e o dado que eu vou pegar. Eu saí, eu acho que, entendendo pelo menos que o que a gente está fazendo no momento é basicamente um mapa da memória. Olha, acessa aqui. O que tem dentro, pelo menos até o momento, é irrelevante. Exato. Não interessa para a gente por enquanto, tá? O projeto do processador, ele não vai saber o que está lá dentro. Você pode programar o programa que você quiser. Então, aquilo que está ali dentro, os dados que estão ali dentro, os comandos que estão ali dentro, o processador, independente do que está lá, ele tem que responder nessa busca de informação, busca de comando, busca de dados, né? Ele tem que responder, independente do que está lá dentro. Então, professor, a minha dúvida era tipo assim, o tamanho daquilo que tá lá dentro, entendeu? Sim, entendi. É o tamanho do bloco, no caso, sua dúvida. No caso sim. No caso, Tá, tipo, o tamanho da informação que tá guardada naquele endereço, entendeu? entendi. Isso é acessável aí a nível de byte também. Mas quando a gente vai buscar o bloco, a gente consegue buscar direto aquele bloco inteiro. E a nossa memória, né? Na hora de copiar um byte, quando a gente tem um barramento de 32 bits, a gente consegue acessar 2 elevado a 32 blocos diferentes para copiar aquele bloco inteiro. Aí, quando a gente quer acessar o byte, a gente usa outro barramento para fazer esse acesso, tá? Mas para copiar, para acessar aquele bloco, a gente acessa aquele bloco inteiro. Cálculo aqui. Preciso ir lá, professor. Tem que fazer algumas coisas aqui, mas muito obrigado pelo atendimento. Beleza, obrigado vocês aí pela presença e vocês apareçam, viu? Não deixa eu ficar com dúvida, não. Porque quanto mais acumula, pior fica. Pode deixar, professor. Vou debugar o código aqui e eu vejo se aparece mais alguma dúvida. Tá bom, beleza, então. Certo, obrigado. Até quinta-feira. De nada. Ó, só uma curiosidade aqui. A gente tem, na arquitetura 32 bits, a gente tem 32 barramentos, né? Então, quantos bytes que a gente conseguiria... 32 barramentos, desculpa, 32 linhas no barramento. Então, quantos bytes que a gente conseguiria acessar na nossa memória RAM? 2 elevado a 32. Que daria 4 bilhões, né? Isso, 4 bilhões, 294, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, 4 GB, né? A gente consegue acessar 4 GB com 32 barramentos. Então, a gente tem essa limitação. As arquiteturas 32 bits, a gente consegue alocar no máximo 4 GB de memória. 4 GB de memória. Agora, vamos dar um up aí para a arquitetura 64 bits. 2, então, elevado a 64. Né? Vamos lá. Então, agora, ó, eu nem sei falar esse número, cara. Eu fiz aqui, já foi para 1,8 vezes 10 a 19. É isso aí. Mas é essa Minha mente capacidade. explodiu aqui. É, Então é por isso que o Windows 7 32-bit barra Windows 10 32-bit é 4 GB máximo. Isso, exato. 4 GB máximo por causa disso. Jesus. Tá vendo como tem a ver com a realidade nossa aula? Não é só Não é mentira. Obrigadão, professor. Pois é. Beleza? De nada. Vou parar a gravação então aqui, tá, galera? Tá. Ok, Se professor. precisar, eu começo de novo. Tranquilo.